Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui em mais um domingo abençoado, nos preparando nesse momento para nós estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que vai falar sobre o Filho e o Espírito. Mas antes de nós vermos o conteúdo, o teor dessa nossa lição, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe de maneira muito especial. Senhor nosso Deus e Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, ser conosco, nos ajuda. Nós pedimos, ó Deus, derrama sobre nós uma porção da Sua sabedoria. Dai-nos, Senhor, entendimento para compreendermos a Tua vontade e cumprirmos os Seus desígnios. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos receber nosso professor nessa manhã. Eu tenho certeza que será um ensino precioso para a nossa vida, para o nosso coração, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Desejo um bom dia a cada um dos irmãos que vão estar ouvindo, estudando essa lição de número 3, do nosso segundo trimestre, né? Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. A nossa lição de hoje é a lição de número 3, uma lição muito importante, uma lição muito impactante para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Deus. O título da lição: A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Uma lição muito importante. O nosso textual diz: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Gênesis 16:2. A nossa verdade prática diz: a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Uma lição muito abençoada, uma lição muito importante para a nossa vida. Ela fala da impaciência na espera, do cumprimento das promessas que Deus tem para a nossa vida. E a verdade é que essas promessas, elas são cumpridas. Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Estamos diante de uma lição maravilhosa, onde nós vemos que a virtude da paciência é importante. Em um mundo, né, de imediatista e também de muitas pessoas ansiosas, muitos agem como Sara, né, tentando resolver tudo sem Deus. Mas a consciência, as consequências, melhor dizendo, chegam para aqueles que fazem aquilo da sua própria vontade. Não há espaço para imediatismo. O Senhor governa no seu tempo. O Senhor governa do seu jeito. Por isso devemos esperar nele e rejeitar a ansiedade, confiando que seus planos são perfeitos e que ele cumpre no tempo certo, no momento certo, as suas promessas para a nossa vida. E com certo, a paciência preserva o coração e fortalece a fé em meio à demora da vida. Então, muitas das vezes nós somos impacientes ou nós somos ansiosos e deixamos que essa ansiedade ela entra em nosso coração. Então, a lição de hoje, Deus fez uma promessa a Abraão, mas o tempo passou e parecia que jamais se cumpriria. Meu amado irmão, minha irmã, aqueles que estão ouvindo esta lição nesta manhã, Deus é Deus de promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir as promessas. Deus nunca tardou e nunca vai tardar. Sara foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abraão para que tivesse filho com ela, ao qual tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou o Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência da esposa. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós achamos que Deus esqueceu, ou até entramos em pânico, em desespero, e a impaciência, irmão,
na espera do cumprimento da promessa. Muitas pessoas ficam ansiosas, impacientes e não esperam o tempo certo. E aqui nessa lição nós aprendemos que Sara achou que Deus não ia cumprir com a promessa, ou entrou pelo processo da impaciência. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. E como Abraão e Sara não foi diferente. Então nessa lição nós vamos aprender, que sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento de Deus, das promessas para a nossa vida e para o povo que serve ao Senhor. Então nós temos que ter cuidado, porque a ansiedade, falar um pouco da ansiedade, é uma preocupação excessiva, que afeta o corpo, a alma e o espírito, trazendo irritação, aceleração do pensamento e desejos de controlar tudo. Sara, diante da longa espera, deixou-se dominar pela ansiedade e elaborou o seu próprio plano, gerando consequências para ela e Abraão. A Bíblia nos orienta a não entrar na questão da inquietação, a esperar no Senhor. A Bíblia diz para nós ter cautela e cuidar para não entrar na ansiedade, para não entrar nesses perigos que a vida dá. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado mesmo, porque o nosso Deus é um Deus que dá a vitória para a nossa vida e nos dá força, Então, 1 Pedro 5 e 6 diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. E o 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus para nós ser cuidados pelo Senhor e não nos levar à precipitação, à ansiedade, à inquietação, Esperar o tempo de Deus para a nossa vida. O pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O plano para ajudar, subtópico 1. Tópico 1, subtópico 1. O plano para ajudar a Deus. Quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho de suas estranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sara. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpriu. Então a sua esposa, observando a circunstância desfavorável, a idade avançada do esposo e dela e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade um atalho, para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim Sara sugeriu que Abraão se unisse a Agar e a sua serva egípcia, para que dele viesse um filho. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forçar o nosso caráter. O tempo de Deus, nem tudo é o nosso tempo, nem tudo é a nossa hora, e às vezes a gente quer ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Hebreus 10 e 23 diz assim: apeguemo-nos firmemente à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Se Deus fez uma promessa, irmão, confiamos nele, temos a plena confiança, porque Ele é fiel. Quando a gente tem a promessa de Deus para a nossa vida, muitas das vezes parece que o tempo é tão distante, mas não, Deus nos dá graça. Mas nós não podemos entrar pela impaciência, pela questão da ansiedade. Nós temos que esperar a promessa. E aqui Sara e Abraão não tiveram essa convicção. O momento de falta de vigiar, de falta de buscar, de falta de entender o tempo de Deus para a nossa vida. Então eles acharam por idade avançada, porque talvez ela não poderia ter filho, era estéril, mas se Deus prometeu, irmão, Ele vai cumprir. Josué 21 e 43 diz assim: nenhuma de todas as promessas que o Senhor fizera à nação de Israel falhou, todas foram cumpridas. Deus cumpre, e Deus zela pela sua palavra e pelas suas promessas. Somos nós que somos desesperados, somos nós que somos ansiosos,
Somos nós que não esperamos o tempo de Deus, que às vezes queremos ajudar Deus. No caso aqui, Sara achou que Deus precisava de uma ajudinha. Não, Deus não precisa de ajuda. O subtópico 2 diz: Abraão aceita o plano de Sarai. Abraão achou, até normal, né, que poderia dar tudo certo esse plano que eles tinham elaborado. Abraão estava sendo pressionado, e era a coação da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência toma o primeiro lugar em nossos corações, a nossa fé sucumbe, e acabando cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Salmo 41. Nós temos que esperar, irmão. Nós temos que tomar cuidado, porque o desespero, a tentativa de querer ajudar Deus, a ansiedade, a impaciência, se ela tomar o primeiro lugar em nossa vida ou em nosso coração, ela sucumbe à fé, ela coloca a nossa fé, não temos muito mais confiança, não temos mais certeza, não temos mais convicção das promessas ou daquilo que Deus nos prometeu para nós. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente coloca esse plano em ação. Deus está demorando para fazer, ou Deus não vai fazer, ou Deus esqueceu de mim. Deus não esquece, é no tempo, é na hora certa, é no momento certo que Ele vai abençoar. Se Ele prometeu, Ele não vai deixar de cumprir as promessas na tua vida. Esperar com paciência, isso é uma das coisas importantes para a nossa vida. Nós temos paciência, irmão, de esperar, né, no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7 diz assim: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Ao versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por isso nós temos que ter paciência, calma, esperar no Senhor, né? Esperar que o Senhor nos dá a graça e continuar buscando, continuar crendo, continuar tendo certeza que esse Deus é o Deus da nossa graça e da nossa vitória. Agar zomba de Sara, né? Agar também aceitou prontamente a proposta de Sara e certamente se sentiu muito honrada. Então Abraão tomou sua serva e engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem, porém não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando. O erro de Sara trouxe para o seu lar desprezo, zombaria e certamente a tristeza e dor. Um erro, irmão, traz consequência. Um erro traz um monte de fatores que prejudica, né? Com certeza, angustia, traz tristeza, não traz convicção da certeza, da promessa de Deus, pelo contrário, traz consequência. Então Agar começa a zombar, né? Sentiu-se honrada, diz: eu posso ter filho, você não pode, né? Você não pôde dar o filho ao teu esposo, eu dei, agora eu sou maior que você, agora talvez, né, ele ama mais eu do que você, e começa a zombar, começa a tirar um sarro, começa a tristeza vir, a dor vir, as consequências vir de o quê? De uma impaciência, de um erro, irmão, de um erro, de uma decisão mal tomada. Então Abraão e Sara tentaram ajudar Deus, pois deixaram vencer pela ansiedade, pela impaciência. Que nós possamos, irmãos, nos guardar da ansiedade, pedir a Deus que não nos deixe ficar ansioso, e também a impaciência, não, que nós possamos esperar o tempo de Deus para a nossa vida, o tempo de Deus para o nosso coração, e com certeza as bênçãos de Deus para a nossa vida. A consequência de agir por conta própria, às vezes, irmão, quando nós agimos pelo nosso próprio querer, pela nossa vontade, não esperamos a vontade de Deus, ela traz consequência, ela traz coisas
ruins, e isso não é bom, e talvez muitos nem aguentam suportar. Aí está a questão de muitos que se tiram a própria vida, de muitos que tomam decisões erradas. Por quê? Porque as consequências, a conta vem do erro cometido. O conflito familiar não tardou para as consequências do ato precipitado de Sara se manifestar. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, serva egípcia, comportou-se como uma competidora, fria e ingrata, e a sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para todos eles ali, trazendo tristeza, trazendo confusão para a sua família, para a sua casa, para todo o povo ali. Isso, irmão, é a consequência de agir por conta própria. A pessoa nós temos que tomar muito cuidado, porque as consequências de uma precipitação, de querer ajudar Deus, de querer ser, achar que Deus não vai fazer, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e deixaria de agir? Acaso ele prometeria e deixaria de cumprir? Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. É esperar o tempo de Deus na vida. Aí depois, o 2, a fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sara, mas tornou sua adversária. São a segunda consequência. Diante da confusão, Sara cobra a Abraão uma resposta imediata. Então o patriarca responde: disse Abraão a Sara: eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom aos teus olhos. E afligiu-se Sara, e ela fugiu de sua face. Gênesis 16:6. Agar e Sara agiram erradamente, sem nenhum sentimento um pela outra. Podemos imaginar a tristeza, a situação de Agar, grávida, pela primeira vez, sendo sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Conclusão: teve que sair, teve que ir embora, teve que deixar ali o lar. Por quê? Por causa de uma atitude não pensada, de uma atitude desesperada, achando que poderia com certeza alcançar, e com certeza não se alcançou, não se teve êxito sim, mas aí veio as consequências, tá? Mas será que valeu a pena? Será que foi, querendo ajudar Deus, achando que Deus tinha esquecido? Não, Deus não esquece. Então Agar é a segunda consequência, ir para o deserto. A terceira consequência: Deus entra em ação, mesmo que eles erraram, mesmo que eles tomaram decisão precipitada. Deus é justo, Deus é amor, Ele ouve, Ele vê o aflito. O Senhor ama Sara, a justiça. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Salmo 45:7. Depois que Sara afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida ele perguntou: Agar, serva de Sara, de onde vem e para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sara, minha senhora. Então o anjo lhe falou: torne-se para a sua senhora, humilhe-se debaixo de suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir para perdão, esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a sua serva, que estava em situação de vulnerabilidade. O Eterno é justo, não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e se humilhar perante a sua senhora. Quando as consequências vêm, quando nós se humilhamos, aqui foi interessante, volta, se humilha, mesmo ela estando em dificuldade, mesmo ela tomando decisão errada, mas Deus é um Deus que ama, é um Deus que vê, é um Deus que está com as suas mãos estendidas para nós, é um Deus que nos agracia, é um Deus que nos dá a verdade. Então, irmão, Deus vê tudo, não adianta, Deus vê tudo, Ele entra em ação.
Por mais que às vezes nós achemos que somos bons, não, nós somos injustos, sim, nós não temos justiça. Agora Deus não, Deus é justo, Deus é bom, Deus é fiel. Então ele vê, e o Salmo 138 e o versículo 23 diz: sonda-me, ó Deus, que conhece o meu pensamento, que conhece o meu coração, prova-me, que conhece os meus pensamentos, né? Sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração, prova-me, que conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus quer nos ajudar, ele vê. E se a gente olhar o versículo 1 do Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, cerca o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece, tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Então Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente, é onipotente e é onipresente. Somos nós que estamos precipitados, querendo tomar alguma decisão, querendo tomar atitudes que talvez pela impaciência, pela ansiedade, que nós possamos esperar no Senhor. Por mais que eles erraram, Deus, irmãos, é o Deus de justiça. Deus é o Deus que tem misericórdia, Deus é o Deus de bondade. O agir por conta própria tem consequências ruins, por isso espera em Deus, confia em Deus, porque Ele é o nosso Deus, né? E Ele tem o poder para nos ajudar, para nos abençoar. 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 20 diz: pois não importa quanto sejam as promessas de Deus, todas elas se confirmarão sim em Cristo, por meio de quem dizemos amém, para a glória de Deus. Então todas as promessas vão se cumprir no tempo de Deus. As promessas se cumprem no tempo oportuno e favorável de Deus. A fidelidade, a fé não deve ser abalada pelo tempo de espera. A confiança que nós temos em Deus, é necessário crer que Deus tem poder para realizar, mesmo diante de muitas impossibilidades, porque Ele é o Deus que é o Deus das coisas impossíveis, o Deus da vitória de nossa vida. Então nós vimos aí as consequências: conflito familiar, fuga de Agar, e também agora Deus entrando com a providência, né? Mesmo no erro, mesmo nas consequências que vieram, mesmo na decisão precipitada que eles tomaram, mas Deus é um Deus justo, é um Deus que guarda, é um Deus que protege, e é um Deus que nos guia, e é um Deus da nossa vida. Então, irmão, muito cuidado. Ainda que, se nós analisarmos e vermos, eis que o Senhor não tinha dado a Sara a conceber a um filho. E quando nós olhamos alguns comentários, né, era costume entre os povos da Mesopotâmia que a esposa incapaz de conceber filhos obrigasse sua serva a gerar filhos com ela. Os filhos pertenceriam à esposa. Não o bastante ao costume, não era dessa maneira que Deus pretendia dar a Abraão e Sara uma família. Não era porque tinham o costume, eles dotaram essa medida, mas Deus não queria por isso. Não, o que Deus prometeu, Deus iria cumprir na vida de Sara, de Sarai. Então era importante esperar o tempo de Deus, esperar o momento de Deus, e saber que Deus, irmãos, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso ajudador. Então, muito importante que nós possamos esperar o tempo de Deus, que o Senhor venha nos dar graça, de nós não termos a impaciência, de não deixar que a ansiedade, né, atrapalhe o que Deus tem para a nossa vida e a nossa caminhada rumo à mansão celestial, a Canaã. Com certeza, essa é um dos passos para a nossa vitória. O subtópico 3, Deus, o Deus que conduz a história, mesmo eles tendo errado, mesmo eles tendo feito o que eles quiseram fazer, Deus não muda, irmão.
Deus é imutável. O nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que cumpre, né? E o Deus que ouve. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, o nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. A Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sara e Abraão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que era o da promessa, mas era o filho amigo de Deus e pai da fé. Assim como Deus tinha feito uma promessa para Abraão, Deus fez uma promessa para Agar, e Deus cumpre com as suas promessas. O nosso Deus, irmão, é o Deus que ele cumpre com as suas promessas. Deus não abandona, Deus não deixa ninguém. Então o nome e significado de Ismael era Deus ouviu. Então quando Agar achou que estava desamparada, que estava abandonada, deixada, Deus aparece, o anjo do Senhor aparece e faz as promessas a ela, e diga a ela que ela não está abandonada, que Deus está com ela. Olha que interessante, o Salmo de número 139, 23, sonda, o Senhor sonda, já falei sobre isso, o Senhor sonda e conhece o nosso coração, e conhece os nossos pensamentos. Ele sabe do que é que precisamos, do que é que temos, né? Então é importante incentivar, é importante entender que a nossa vida é pautada pelas promessas de Deus, e Ele cumprirá as suas promessas. Provérbios 5:21 diz: o Senhor vê os caminhos dos homens, examina todos os seus passos. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor cuida da nossa vida. 1 Reis 8:56 diz assim, bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel como tinha prometido, mas não falhou uma única palavra de todas as boas promessas que fez. Deus nunca falhou e nunca vai falhar pelas suas promessas. Então Deus ouve, Deus escuta, e Deus entra com a providência. Então o Todo-Poderoso honrou, né, o filho da promessa, e também honrou a vida de Agar. O nosso Deus é um Deus fiel, tudo conforme a sua soberania e vontade. No tempo de Abraão era comum os homens serem pais mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. Em obediência ao que ele dissera, o anjo deu o nome de Ismael, mas aquele não era o filho que Deus havia prometido. Ismael era o resultado de um plano traçado, feito entre Sara e Agar e Abraão, o que envolvia a Agar. No entanto, nada foge dos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abraão que Deus governa a história, pois Ele é soberano, e os eventos acontecem de maneira como Ele permite. Contudo, Ele intervém diretamente para realizar o seu propósito, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaac, viria ao mundo. Abraão e Sara não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Esse é o ponto principal, de nós esperarmos o tempo de Deus para a nossa vida, de nós esperarmos o tempo do Senhor para acontecer as coisas para nós, não precipitar. Mesmo nós achamos que Deus esqueceu, não, Deus faz tudo no seu tempo, tudo na sua hora, porque Deus não tarda, e Deus não falha. Não, Deus não escreve certo por linha torta, também não. Deus faz tudo certo, tudo no tempo dele.
tudo na vontade dele, e por isso precisamos entender qual é este projeto para a nossa vida, qual é este plano para a nossa vida. Será que nós estamos prontos a esperar o tempo da promessa, o tempo que for necessário? E muitos se precipitam, irmão, muitos não aguentam, muitos não esperam o tempo de Deus, mas que nós possamos esperar, como disse a mim, esperei com paciência no Senhor. Precisamos ter paciência, esperar no Senhor. Então, estamos vendo aqui o que Deus conduz a história. Deus, irmãos, ele é um Deus poderoso. Então Deus ouve, e tudo conforme a sua soberana e vontade, no tempo de Deus. Eles acharam que estava certo, eles acharam que Ismael veio e pronto. Não, Deus agora ele faz com que a promessa se cumpra. Ismael nasceu por intermédio do plano deles, plano bolado por Sara, Abraão e Agar. Mas agora eles acharam que estava tudo certo, que estava tudo normal. Não, Deus agora é um Deus que trabalha. A promessa que Deus falou vai se cumprir. A promessa que Deus disse, ela não cai por terra. Ainda que o homem acha que Deus tarda, Deus não tarda. Ainda que o homem acha que Deus não vai cumprir, Deus vai cumprir com as suas promessas. Então, que nós possamos esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque as promessas do Senhor, elas são fiéis, elas não vai cair por terra. E às vezes nós se desesperamos, nós não esperamos o tempo que Deus tem, ou para se cumprir as promessas. Então, que nessa lição nós poderemos tirar aqui, né, alguns exemplos importantes, né? A tentativa de querer ajudar Deus. Irmão, não queira ajudar Deus, não. Deixa Deus trabalhar. Isaías diz, 64:4, que desde a antiguidade, olhos não viram, ouvidos não ouviram, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha ao nosso favor, e as promessas que ele tem para nós, ela vai se cumprir, mas nós temos que esperar o tempo de Deus, e não querer fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus, e pedir a ele força, para que nós possamos suportar, né, esse tempo. E a prova, Deus está provando, Deus quer forjar o nosso caráter, Deus quer nos ensinar algo. O tempo serve para nos ensinar, para nós ter paciência, aguardar, porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de bondade. O terceiro e último subtópico, ele diz: o cuidado de Deus em todo o tempo. Oh, meu irmão, Deus cuida da gente. Deus é um Deus cuidadoso, Deus é um Deus amoroso. Por isso o salmista diz no 47 que o Senhor cuida de mim. Deus cuida daqueles que o amam. Eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim, diz o salmista. Então, no Salmo 17, então temos que ter muito cuidado, irmão, porque fazemos coisas erradas, tomamos precipitações, a ansiedade, queremos precipitação, queremos ajudar Deus, mas mesmo assim, Deus tem um cuidado pela sua promessa. Deus tem um cuidado por tudo que Ele faz, e Deus tem um cuidado por aqueles que amam a Ele, né? Que tem um coração voltado para Ele. Quando Sara tratou severamente Agar e esta fugiu pelo deserto, a cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos, e que o Senhor vera pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis, nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige, quando nós achamos que estamos abandonados, quando nós achamos que estamos sozinhos. E a segunda vez que ela vai para o deserto, que falta água, que falta o pão, Deus faz um poço no meio do deserto. Deus ouviu o choro do menino, Deus ouviu o choro de Ismael chorando, e ela disse que não queria ver o menino morrer. Irmãos, Deus não vai deixar que nada acontece, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele cuida em todo o tempo. Ele é o Deus, mesmo que ainda nós somos falhos, infiel, mas Ele permanece fiel. Ele é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso para a nossa vida. Então essa lição, ela traz-nos a certeza que nós não precisamos
nos precipitar, não precisamos querer ajudar Deus, esperar no Senhor, e Ele vai nos dar a graça, e as promessas que Ele fez vai se cumprir em nossa vida. Erramos, faremos, mas temos um Deus que Ele é fiel, um Deus que Ele é verdadeiro, um Deus que Ele é grande, um Deus que Ele é poderoso, e Ele cuida de nós. Então esse carinho, esse amor, que é onde as pessoas não vêem a nossa aflição, onde as pessoas não vêem a nossa angústia, onde as pessoas não vêem a dor que nós passamos, é onde Deus tem entrado, nos fortalecido, aonde Deus tem nos estendido a mão. Então, no momento difíceis que Abraão, Sara e Agar estavam enfrentando, e que em nossa vida, na nossa jornada, nós também possamos e precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz. Filipenses 4, 6 e 7, como nós já lemos. Obtendo as suas forças, recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda, o Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Deus não vai nos desamparar, mesmo que errando, mas tem algo a dizer: as consequências, ela virá. As consequências dos nossos atos, ela vai vir para a nossa vida, mas Deus nunca vai nos abandonar. Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar paz, mesmo diante a dificuldade, a aflição que nós passamos, a tormenta que nós passamos, mesmo os nossos erros tomados, nossas decisões tomadas. Deus, Ele não nos abandona, não, pelo contrário, Ele está sempre pronto a um coração arrependido, a um coração que está pronto a se consertar, e pronto a reconhecer o erro, e pronto a reconhecer aquilo que tomamos de errado. Então, por isso, esta lição é importante para a nossa vida. Ela mostra que Deus é soberano, e Ele conduz a história, as promessas de Deus não caem por terra. Às vezes nós queremos mudar o nosso caminho, não muda, pegar um atalho, não, irmão, não precisamos disso, não precisamos tomar um rumo diferente, não precisamos tomar atalho, não precisamos se precipitar, não precisamos querer ajudar Deus não precisa da nossa ajuda, é só nós esperarmos e confiarmos nele. Ele tem poder, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que fez os céus e a terra. Então é muito importante essa lição para a nossa vida. Será que nós estamos ansiosos? Será que nós estamos precipitados? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de vós, porque Ele cuida de nós. Que nós possamos, com essa lição, ter um exemplo importante para a nossa vida. O mundo que nós vivemos de hoje, de relativismo, o mundo que nós vivemos hoje, tudo apressado, tudo pronto, queremos tudo para amanhã, queremos tudo para hoje, queremos tudo para já. Não é assim que funciona. O tempo de Deus, irmão, Ele nos dá graça para esperar o tempo necessário. Somos nós que precipitamos, às vezes, em tomadas de decisões, em querer resolver problemas que às vezes nós não deixamos na mão de Deus, até colocamos na mão de Deus, mas depois que tiramos e achamos que Deus está demorando, e achamos que até é normal, mas não é. Esperamos com paciência, esperamos no Senhor, e com certeza está quieto, esperar no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, e Ele é o nosso ajudador. Por isso que é importante nós termos a certeza e a confiança deste Deus, de um Deus que nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha, esse Deus que dá vitória para a nossa vida, E por isso, irmão, que nós possamos entender o projeto de Deus para a nossa vida. Então, ficar inquietar, calma, aquieta o seu coração, aquieta a sua vida, aquieta de uma forma que você pode aquietar, aquieta. E no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, aleluia, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, aleluia, aquieta o teu coração, calma, aprendemos a esperar o tempo de Deus, Kairos, que é o tempo de Deus, que nós possamos esperar o tempo de Deus para a nossa vida,
que nós possamos entender que Deus fez a promessa, Ele vai cumprir esta promessa. Os anos se passam, e Abraão e sua esposa ficaram impacientes por demora no cumprimento da promessa, achando que Deus tinha esquecido, achando que Deus tinha abandonado. Mas Deus não abandona os seus. Então, olhando para a sua esterilidade, olhando para a sua dificuldade, querendo buscar a ajuda de Deus, a Deus sugeriu que seu esposo tomasse achando que a decisão certa era que Agar dormisse com Abraão, uma egípcia, e a fim de ter filhos com ela, mesmo sendo um homem de fé. Abraão aceitou. Irmão, muito cuidado a participar do plano de sua esposa, um plano humano. Aparentemente parece que deu certo. Abraão se uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca e sua esposa e sua serva erraram, pois Deus não precisava de atalhos ou de ajuda humana para que os seus planos se cumprem. Ele é Senhor que governa a história, e como afirmou o profeta Isaías: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isaías 43:10. Está aí essa lição maravilhosa, essa aplicação tão importante para a nossa vida, que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração, que nós possamos nos fortalecer com esta graça, irmão, e saber que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele não precisa da nossa ajuda, Ele não precisa que nós tomemos atalho. Deus não precisa de atalho, Deus não precisa de ajuda. Deus, Ele tem poder e autoridade para realizar o que Ele prometeu. E você está pronto a cumprir, a esperar a promessa de Deus para a tua vida? Então, muito cuidado, porque as consequências vêm. Eles acharam que era um plano bom, eles acharam que era um plano ideal. Não são. Os planos de Deus não são os nossos planos. O projeto de Deus não são os nossos projetos. O caminho de Deus não são os nossos caminhos. Mas que nós possamos esperar, confiar nesse Deus que nós servimos, confiar nesse Deus que nós temos a certeza que Ele é o nosso Senhor e que Ele é o nosso ajudador. Abraão e Sara tentaram ajudar Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade, pela impaciência. Que nós possamos vencer toda esta ansiedade, que nós possamos ter confiança no Senhor, confiar nele e acreditar que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que nos ajuda, que nos dá graça, né? Eu vou repetir o Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra. Aquieta o teu coração, confia nas promessas do Senhor, confia nos projetos, nos planos de Deus para a sua vida, e não deixa que a impaciência ou que a ansiedade atrapalhem o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. A impaciência, ela traz problemas, ela traz dificuldades. A impaciência, ela traz as consequências daquilo que nós fazemos sem o permitir e sem o apoio de Deus. Mas a fé que nós temos em Deus, ela nos conduz a cumprir as promessas que o Senhor tem prometido. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas naquilo que você espera, confiando no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus nos abençoe, e que essa lição possa ser muito importante para a nossa vida, né? Que nós possamos entender que a impaciência e a ansiedade têm atrapalhado muitas pessoas a terem uma vida, uma intimidade, uma relação com Deus, porque querem fazer do seu jeito e da sua vontade. Que nós possamos esperar a vontade de Deus sobre a nossa vida e fazer o melhor que nós temos para Deus, e com certeza Deus, Ele vai cumprir. Escute o que eu vou dizer: todas as promessas que Ele tem prometido, nenhuma promessa deixará de ser cumprida,
porque Deus é fiel. Então não deixe que nada atrapalhe o cumprimento, nem a impaciência, nem a ansiedade, nada, irmão, nada que venha atrapalhar o que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que essa lição possa ser uma lição que nós colocamos em prática em nossa vida, esperar o tempo de Deus. Agir por conta própria tem consequências ruins, por isso espera em Deus. Vou repetir: agir por conta própria tem consequências ruins, por isso espera em Deus, espera no Senhor, e com certeza Ele vai cumprir as promessas para a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, e com certeza Deus estará nos abençoando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, espera no Senhor. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, de nós nos reunirmos aqui essa manhã, aprendermos um pouco da sua palavra e com certeza crescermos na fé. Esse é o objetivo da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de nós orarmos, fazermos o encerramento da nossa aula de hoje, eu quero convidá-los, meus irmãos, minhas irmãs, para que nós que somos amantes da Escola Bíblica Dominical, contribuamos com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das nossas contas, a nossa chave Pix, que é uma grande facilidade hoje, e ali os irmãos podem encaminhar seus dízimos, suas ofertas, abençoando a obra de Deus, a obra missionária, e também, nós temos a certeza bíblica disso, receber de Deus bênçãos especiais. O Senhor ama os que dão com alegria e os recompensa na mesma proporção. Deus é um Deus justo, meus irmãos, e ofertarmos, contribuirmos, atrai muitas bênçãos para a nossa vida. Também, meus irmãos, eu quero convidar, se por um acaso há entre algum dos nossos telespectadores, dos nossos irmãos e irmãs que estudam conosco essa nossa lição e que ainda não nos visitou, não conhece uma das nossas igrejas, a nos fazer essa visita. Nós temos cultos aqui no nosso templo sede, na Vila Guarani, toda terça-feira, toda quinta-feira e todo domingo também, a partir das 19 horas, e nas nossas congregações, nos bairros da nossa cidade e das cidades circunvizinhas. Nós temos cultos semanais ao longo da semana e também no domingo um grande culto da família a partir das 19 horas. Deus tem abençoado e eu tenho certeza que você vai vir, vai cultuar, sentir a presença de Deus e ir embora para a sua casa muito melhor do que você entrou. Lembrando também que nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical presencial em todas as nossas igrejas no domingo pela manhã a partir das 8h30. Então você que tem o desejo e que ama aprender a palavra de Deus, este é o trabalho certo para você e para a sua família. Nós temos classes desde o departamento infantil até mesmo os idosos. Então você pode, dentro das faixas etárias, vir para a Escola Bíblica Dominical, trazer seus filhos, netos, sobrinhos, jovens, adolescentes, e com certeza haverá um ensino sistemático da palavra de Deus para a faixa etária da sua família, e você vai ser abençoado com esse ensino tão rico. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoá-los. É sempre um prazer tê-los conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. E agora, feche os seus olhos, nós vamos orar em gratidão a Deus e encerrar essa nossa escola de hoje. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por sua presença, obrigado, Senhor, pela porção de sabedoria que nos deu para compreendermos este ensino e guardarmos a tua palavra. Continua abençoando a mim, a todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical Online e a todos os irmãos e irmãs que acompanham, que estudam, que frequentam este ambiente virtual para aprender a sua palavra. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que vocês tenham um domingo abençoado por Deus. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.